Eclesiastes 12, versos 8 a 14. Eclesiastes 12, 8 a 14. Tudo sem sentido. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Seja bom, seja mal. É assim que Eclesiastes se encerra, é assim que se encerra essa nossa jornada pelo livro de Eclesiastes. Ele volta para onde ele começou. Você se lembra como começou Eclesiastes? Eclesiastes capítulo 1, verso 2. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. E agora ele vai no versículo 8 dizer tudo sem sentido. É aquela palavrinha, rebel, não é? Aquela palavrinha rebel. É a palavrinha que fala que a vida, ela passa como um vapor. Lembra do borrifador da nossa primeira devocional em Eclesiastes? Lembra do borrifador? É disso que o autor de Eclesiastes está falando. Gente, a nossa vida passa como um vapor. E graças a Deus o coronavírus tem nos ajudado a perceber isso. Tem aberto os nossos olhos para perceber que a nossa vida é extremamente frágil. Extremamente frágil. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente começa a sentir alguns sintomas. E a gente não sabe se segunda-feira a gente não está numa UTI. A nossa vida é extremamente frágil, queridos. Ela passa como vapor. Ela é como esse borrifador que você aperta, sai a água, você vê aquele vaporzinho e de repente se esvai. Acabou. É isso. O autor de Eclesiastes, isso é muito legal. O autor de Eclesiastes, ele volta para onde ele começou. Nós voltamos para onde nós começamos, mas nós não somos os mesmos de quando nós começamos. Agora a gente já entende coisas muito melhor do que nós entendíamos antes. Agora nós somos instruídos pelo autor de Eclesiastes em várias áreas da nossa vida a pensar de maneira diferente. Voltamos para o mesmo ponto, mas não somos mais as mesmas pessoas que éramos quando nós começamos. Agora nós entendemos melhor que a vida é um vapor. Agora nós entendemos melhor que se apegar às coisas dessa vida é tolice. Agora nós percebemos melhor que uma vida vivida debaixo do sol como se Deus não existisse, ela não faz o menor sentido. Agora a gente entende melhor que estávamos correndo atrás de ídolos vazios. Agora a gente entende melhor que todas as coisas criadas são placas. São placas. São úteis as placas, mas elas nos apontam para o destino final. Elas nos apontam para onde nossa alma de fato vai encontrar satisfação, plenitude. As placas não resolvem o nosso problema. As placas devem ser usadas, as placas devem ser desfrutadas
mas elas não são o destino final. Nós já aprendemos isso, nós entendemos isso. E hoje nós voltamos para o mesmo ponto. Não faz sentido, é sem sentido. E nós entendemos, sim, é sem sentido se Deus não fizer parte da equação. É totalmente sem sentido se não for por Ele, por meio dEle, para Ele, entendendo que é tudo dEle. É tudo dEle. Aí, queridos, do verso 9 em diante, começa o prólogo do livro, né? Começa o prólogo do livro. E aqui tem uma mudança. Por quê? Porque sempre quem está escrevendo é o mestre, é o pregador. E aqui no prólogo parece que alguém está escrevendo sobre o que o pregador escreveu, sobre o que o autor de Eclesiastes escreveu. Seria uma conclusão do editor, vamos dizer assim. A gente não sabe ao certo, mas presta atenção comigo. Olha o versículo 9. Além de ser sábio, o mestre agora fala sobre o mestre na terceira pessoa, não mais na primeira pessoa. O mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, porque para aprender, primeiro você precisa aprender a escutar. Para ensinar, primeiro você precisa aprender a escutar. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões. Elas penetram fundo. A coleção dos seus ditos, como pregos bem fixados. Fica firme lá. É algo no que a gente pode se sustentar. É algo onde nós encontramos segurança. São pregos bem fixados. Provenientes. De onde veio Eclesiastes? De onde Salomão tirou isso tudo aqui? Provenientes do único pastor. Em última análise, queridos, isso daqui, Eclesiastes, não são palavras de Salomão. Não são palavras do pregador. São palavras do único pastor. São palavras do único pastor. São palavras do próprio Deus, que quer cuidar de mim e quer cuidar de você e quer abrir os nossos olhos para que a gente possa perceber que é vaidade, é inutilidade, é correr atrás do vento, se não for por Deus e para Deus. Queridos, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de um cara chamado Richard Dawkins. Aliás, ontem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, aguenta aí. Ontem chegou a minha caixinha do Review, o clube literário do Iago Martins, do Dois Deus de Teologia. E chegou um livro aqui muito interessante que eu quero ler. C.S. Lewis, Richard Dawkins e o Sentido da Vida. Richard Dawkins é um famoso ateu, que estudou em Oxford, lá onde C.S. Lewis também fez parte da comunidade lá de Oxford, né? E o Richard Dawkins, alguns anos atrás, ele tweetou algo mais ou menos assim. Uma mulher escreveu para ele no Twitter, sobre o fato dela estar grávida de uma criança com síndrome de Down. E o Richard Dawkins escreveu o seguinte para essa mulher, postou no Twitter dele para todo mundo ver, que era moralmente, eu não lembro as palavras exatas que ele usou, mas ele disse assim, que era moralmente inconcebível, ou era uma obrigação moral dessa mulher abortar essa criança.
E queridos, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque se nós estamos vivendo a vida debaixo do sol, apenas, se nós estamos vivendo uma vida onde Deus não existe, elimine isto. Isso que ele falou, exatamente, Estrelinha, elimine isto. Era moralmente, era uma exigência moral que a mulher eliminasse isto. Foi dessa forma que ele colocou. Se a gente vive uma vida onde Deus não existe, então o que o Richard Dawkins escreveu faz todo sentido. O Richard Dawkins, naquele tweet, ele foi totalmente coerente com a cosmovisão de mundo dele. Para ele, Deus não existe. E se Deus não existe, então o que importa somos eu e você. Sou só eu. Eu importo só para mim, você importa só para você, e cada um tem que pensar em si mesmo. E uma criança com síndrome de Down só vai trazer trabalho para você, só vai te trazer dor de cabeça, só vai te trazer gastos, então elimine isto. Elimine isto. Ok? Essa é a perspectiva do Richard Dawkins. Essa é a perspectiva do ateu. Do ateu. De quem vive debaixo do sol. De quem vive como se a vida fosse vivida debaixo do sol. Debaixo do sol. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o autor de Eclesiastes vai terminar nos mostrando algo extremamente importante. Ele diz assim, verso 13: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Queridos, às vezes a gente lê isso daqui e a gente pensa assim: temer a Deus, obedecer os mandamentos. Nossa, isso é pesado. Isso é algo duro. Sabe o que eu amo na palavra de Deus? Eu amo a maneira como a palavra de Deus apresenta o obedecer a Deus como algo tão leve, a lei de Deus como algo tão prazeroso. Queridos, o Salmo 119 ele tem 176 versículos. Todos eles louvando e bendizendo a palavra de Deus. E recorrentemente, no Salmo 119, o autor do Salmo 119 vai falar sobre a doçura, a docilidade de obedecer os mandamentos de Deus. Ele diz assim: regozijo-me, versículo 14 do Salmo 119, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Versículo 16, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço das tuas palavras. Verso 20, a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. É isso, queridos. É isso. Quem entende a palavra de Deus dessa forma, ela começa a ter prazer em obedecer os mandamentos, porque percebe que eles são a boa, perfeita e agradável vontade do nosso bom Deus, do nosso Deus que nos ama com amor leal, para que nós vivamos uma vida com sentido, com significado. E o autor de Eclesiastes termina no verso 14 dizendo: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Seja bom ou seja mal. Sabe por quê que é importante você entender
que Deus é juiz, e é por isso que os ateus gostam de tentar acreditar que Deus não existe, porque se Deus existe, então existe um juiz. É disso que Eclesiastes está falando aqui. É assim que Eclesiastes está terminando. Se Deus existe e Ele existe, então existe um juiz. Existe um juiz universal. Existe alguém a quem nós precisamos prestar contas. Existe um padrão a ser obedecido. Coisas que, se Deus não existe, então não tem padrão, não tem certo ou errado, você não tem ninguém a prestar contas. Tim Keller, ele certa vez disse que às vezes jovens da igreja vão para a faculdade e depois de um semestre voltam dizendo-se ateus. Né? Mudam de cidade, vão para a faculdade lá, fazer faculdade em outra cidade e depois voltam dizendo-se ateus. E o Keller vai dizer que a primeira pergunta que ele faz para essas pessoas, para esses jovens, quando eles sentam diante dele e falam assim: pastor, eu não acredito mais em Deus não acredito mais nisso, tal. A primeira pergunta que ele faz para esses jovens é a seguinte: tá dormindo com quem? Tá dormindo com quem? Com quem está tendo relações sexuais? Porque o Keller vai dizer que os nossos pecados, e Paulo disse isso lá em Romanos 1, né? Keller só está trabalhando o que Paulo fala. Os nossos pecados nos fazem querer suprimir a verdade de que Deus existe. Porque se Deus não existe, então não tem padrão. Se Deus não existe, tá tudo bem você dormir com a tua namorada. Se Deus não existe, tá tudo bem você sonegar os seus impostos. Se Deus não existe, tá tudo bem você mentir para dar um jeitinho na tua vida para ela ficar mais tranquila. Se Deus não existe, tá tudo bem você viver para ganhar dinheiro e acumular e guardar com medo de qualquer outra coisa acontecer na sua vida. Se Deus não existe, tá tudo bem você ignorar a necessidade dos outros gastando de forma supérflua. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se Deus não existe, tá tudo bem. Mas fato é, Deus existe. Deus existe. E trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Um dia, todos nós estaremos diante do juiz do universo. E é importante que você chegue lá, justificado, declarado justo diante desse juiz. E como eu falei ontem, eu quero repetir hoje aqui, porque essa é a única mensagem que eu tenho. O pessoal da minha igreja já sabe disso. Eu não tenho outra mensagem. Eu sou como aquelas bandas que tocavam no Faustão na década de 90, início dos anos 2000. Que iam lá e você sabia, quando via aquela banda no palco, você já sabia. Vai tocar a música tal, porque só tinha aquela música. Eu quero ser cada dia mais como essas bandas. E a minha única música é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, no verso 21, Deus tornou pecado por nós. Presta atenção. Deus tornou pecado por nós. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado. Para que nele, aquele que não tinha pecado é esse nele, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Martinho Lutero, o reformador, chamou esse versículo de a grande troca.
a suprema troca. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Deus fez com que Jesus Cristo se tornasse pecado, fosse enveidado, sobrecarregado, encharcado de pecado, para que nele, em Jesus Cristo, nós nos tornássemos justiça de Deus. Para que em Jesus Cristo Deus nos encharcasse da justiça dele e carimbasse em nós: justo, justificado, não porque nós temos justiça em nós mesmos, mas porque ele, Jesus Cristo, foi encharcado com o nosso pecado. E nós, por pura graça de Deus, por meio da fé que ele nos deu em Jesus, fomos cobertos, encharcados pela justiça de Deus. Pela justiça de Deus. O dia do juízo está chegando. O dia de estarmos diante do justo juiz está próximo. Você está pronto? Você já fez essa grande troca? Você já entregou a Jesus o seu pecado e recebeu dele gratuitamente a justiça perfeita dele, que ele conquistou ao viver uma vida perfeita, sem pecado, no seu lugar. No seu lugar. Você já fez essa troca com Jesus? Se você não fez, meu irmão, faz hoje. Se você não fez, faz agora. Corre para Jesus. Fala para Ele. Fala para Deus. Reconhece que você é um falido. Reconhece que você é um pecador miserável. E fala para Deus sobre como hoje, pela primeira vez, Deus abriu seus olhos. Deus abriu os seus olhos para ver quem Jesus é. E hoje, pela primeira vez, você de fato creu que Ele morreu na cruz do Calvário por você, para pagar o preço do seu pecado. Fala isso para Deus. Fala isso para Deus. Fala isso para Deus. É assim. É isso. É apenas isso. E só isso que te prepara para o dia do juízo. Que te prepara para o dia do juízo. E aí, depois disso, a gente muda a nossa corrida. A gente para de correr atrás de coisas que não são o destino final. E a gente começa a usar essas coisas como ferramentas para o nosso prazer, para o bem do próximo e para a glória de Deus na corrida que realmente vale a pena. A corrida em que nós corremos nos braços de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, para o bem do nosso próximo. É isso, é isso, é isso. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Você não sabe, a gente ora aqui, ó. Depois do nosso tempo juntos aqui, a gente, com a palavra de Deus, a gente sempre ora uma oração desse livro, O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. E você que está aqui, amanhã a gente continua as nossas devocionais às 9 horas da manhã, mas amanhã a gente começa a estudar as cartas do apóstolo João, as cartas de João, amanhã aqui nas nossas devocionais. Não perca, não perca, não perca, não perca. Nós vamos ler a oração que está na página 208. 208. A oração se chama culto. Culto.
página 208. 208. Culto. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Glorioso Deus, a adoração a Ti é a chama da minha vida. A coroa e glória da minha alma é Te adorar. Há prazer celestial em aproximar-me de Ti. Dá-me poder pelo Teu Espírito para auxiliar-me agora na adoração, para que eu possa esquecer o mundo, ser trazido à plenitude de vida, ser vivificado, confortado e abençoado. Dá-me conhecimento da Tua bondade, para que eu não me atemorize perante a Tua grandeza. Dá-me Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, para que eu não fique aterrorizado, mas seja atraído com amor filial, com santa ousadia. Ele é meu mediador, irmão, intérprete, renovo, juiz, cordeiro. A Ele glorifico, nele estou firmado no alto. Não tenho coroa alguma para dar, mas o que me tens dado, eu retribuo. Contente em sentir que tudo é meu, quando é teu. E que é mais completamente meu aquilo que entrego a Ti. Deixa-me viver totalmente para o meu Salvador, livre de distrações, de preocupações angustiantes, de obstáculos à busca do caminho estreito. Sou perdoado pelo sangue de Jesus. Renova em mim o sentido deste sangue. Continua a me perdoar por meio dele, que eu possa ir todos os dias à fonte e a cada dia ser novamente lavado, para que eu Te possa adorar sempre, em espírito e em verdade. Amém. Amém